O governo de Jair Bolsonaro informou nesta quinta-feira que não vai vetar a fusão entre a Embraer e a Boeing. O presidente tomou a decisão depois de se reunir com o alto comando das Forças Armadas e a área econômica. É sobre este assunto que a gente começa a nossa conversa com a Giovana Teles, que fala ao vivo de Brasília. Boa noite, Giovana. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Era uma negociação que durava pouco mais de ano e que o presidente Jair Bolsonaro tinha falado que havia preocupação com alguns pontos do acordo firmado entre a Boeing e a Embraer. O prazo final para o governo dar o aval ou não acabaria na semana que vem. Hoje ele convocou representantes da equipe econômica, ministros civis e das Forças Armadas para tratar do assunto. Os participantes da reunião traçaram todo o histórico das várias propostas feitas pela Boeing até essa última, que cria uma nova empresa, uma joint venture para aviação comercial e uma parceria também, outra joint venture, para viabilizar a venda no exterior de um importante projeto da aviação militar brasileira. A Boeing não compra a Embraer inteira. Essa autorização da presidência era condição para que o processo de formação dessas duas joint ventures seguisse. Logo depois do anúncio do presidente de que não exerceria o poder de veto, as empresas Boeing e Embraer divulgaram nota conjunta. Vamos ver como devem ser essas empresas. Da união das duas vai nascer uma nova empresa de aviação comercial. A nova empresa terá um valor de mais de 5 bilhões de dólares. 80% desse capital serão da Boeing e os outros 20% serão da Embraer. A outra joint venture é para o avião cargueiro militar KC-390. Nesse negócio, a Embraer tem 51% do controle e a Boeing 49%. Na nota, as empresas anunciam que a parceria estratégica entre Embraer e Boeing, que irá possibilitar ambas as empresas a acelerar o crescimento em mercados aeroespaciais globais, foi aprovada hoje pelo governo brasileiro. E a nota traz os próximos passos. O Conselho de Administração da Embraer deverá ratificar, confirmar os termos do acordo. Depois é preciso ter a aprovação dos acionistas. Por último, a aprovação das autoridades regulatórias no Brasil e no exterior. A expectativa é que tudo seja concluído até o fim deste ano. O contrato traz cláusulas que protegem a Embraer. A participação dela não pode ser diluída, ficará em 20%. A Boeing não pode obrigar a Embraer a vender a participação dela. Há condições específicas caso a Embraer queira fazer isso. Mesmo sendo minoritária, a Embraer tem poder de veto para algumas situações. Por exemplo, a produção dos aviões só pode deixar de ser feita no Brasil se a Embraer autorizar. Os empregos vão ser mantidos aqui. Não vão parar os projetos em curso na área de defesa e será preservado o sigilo desses projetos. Além disso, a previsão é que a Embraer tenha livre em caixa 1 bilhão de dólares, cerca de 4 bilhões de reais para investir. E para o cargueiro militar, a associação das empresas é vista como uma maneira de abrir as portas do mercado global para projetos de aviões militares brasileiros. É preciso analisar toda essa negociação no contexto global também, como uma reação à fusão da Airbus com a Bombardier. E não entrou no negócio a produção de aviões executivos para até 30 pessoas. Tramontina. Um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores autorizou pessoas de fora da carreira diplomática a ocuparem cargos de assessor no Itamaraty. A decisão provocou polêmica entre diplomatas e ex-diplomatas. As mudanças na estrutura administrativa do Ministério das Relações Exteriores entram em vigor no próximo dia 30. Duas alteram normas tradicionais do Itamaraty. A primeira permite que diplomatas em nível hierárquico inferior na carreira possam ocupar funções tradicionalmente desempenhadas por diplomatas mais experientes. Na prática, reduz a exigência para promoção a cargos mais altos e possibilita a inversão da hierarquia, como no caso do próprio chanceler Ernesto Araújo, que nunca foi embaixador do Brasil em nenhum país, considerado o auge da carreira, e hoje ocupa o cargo de ministro. A segunda mudança é a que possibilita que pessoas de fora da carreira diplomática ocupem cargos de assessores especiais do ministro. 3 vagas foram abertas.
Atualmente, os integrantes do gabinete do ministro são escolhidos entre os diplomatas de carreira, que são aqueles formados no Instituto Rio Branco após aprovação em concurso público. O ex-secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azambuja, disse que as mudanças podem gerar instabilidades no ministério. Nesses momentos de início de governo, o que se deve transmitir é uma sensação de segurança, de estabilidade, de ordem. Esse decreto tende a criar mais perguntas do que respostas, a abrir mais dúvidas do que oferecer garantias. Diplomatas do ministério reagiram e internamente reclamaram das mudanças. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores disse que a nova estrutura do Itamaraty busca maior eficiência administrativa e economia de recursos, que as modificações adequam o funcionamento do Itamaraty às novas prioridades da diplomacia e do serviço consular, e que não haverá qualquer alteração ou flexibilização nas nomeações para cargos no Itamaraty de servidores que não integrem as carreiras do serviço exterior. Outra questão envolvendo o Itamaraty repercutiu nesta quinta-feira. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que o presidente da Apex, a agência de promoção de exportações, Alex Carreiro, tinha pedido demissão. Araújo disse até que já tinha levado outro nome para ocupar o cargo. Mas Alex Carreiro fez questão de deixar claro que não pediu demissão. Foi trabalhar hoje e mandou a assessoria de imprensa da Apex divulgar que ele cumpriu o expediente normal na agência. A nota destacou ainda que ele foi nomeado pelo presidente da República. A Apex é vinculada ao Itamaraty e é o principal órgão de promoção de produtos e serviços brasileiros no exterior. O desentendimento entre Ernesto Araújo e Alex Carreiro provocou mal-estar no Palácio do Planalto. A demissão teria sido provocada por divergências com o ministro e agravadas pela falta de experiência de Carreiro para o cargo. No início da noite, o presidente Jair Bolsonaro demitiu Carreiro, mandou publicar a exoneração no Diário Oficial desta sexta-feira, junto com a nomeação do embaixador Mário Vilalva para o cargo. O novo presidente da Apex foi recebido por Bolsonaro, juntamente com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.